Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, estou passando aqui só para explicar para vocês que o vídeo de hoje é a continuidade do vídeo de ontem, tá? Então hoje é o vídeo 2, onde eu explico para vocês sobre as minhas impressões sobre a Lei 14.181 nesse um ano de vigência. Outra coisa que eu notei também, que nenhum juiz, por incrível que pareça, eles não sabem criar o plano de pagamento, não sabem. Eles não têm noção de como criar o plano de pagamento. Então, eu fico o tempo inteiro protelando o processo. Eu tenho vários processos que ele está concluído para a sentença. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai proferir uma sentença. O processo já passou por todas as etapas. E assim, até aqueles processos que seguiram a lei da forma correta. Passou por todas as etapas. E quando ele vai proferir a sentença, ele, não. Aí pede um documento. Ou dá um despacho, pedindo para esclarecer, pedindo para apresentar alguma coisa. E nunca julga o processo. Eu creio que eu ingressei com a... Meu primeiro processo eu ingressei com a ação no dia 2 de julho. Na hora que a lei for aprovada, eu ingressei com a ação. Até agora não saiu sentença. Eu tenho vários processos. Tenho centenas de processos na justiça aqui em Brasília, no DF, e também alguns processos no Goiás, onde até agora não saiu sentença com base na criação com base na Lei 14.181, onde o juiz cria o plano de pagamento. Como eu vou dizendo para vocês, sempre tenho postado aqui, tem sentenças de juiz que não quer aplicar a lei, tem sentença de juiz que não quer está extinguindo o processo sem julgamento do mérito enquanto não foi regulamentado o mínimo existencial, e sentença do juiz entendendo, olha, ficou uma dívida de fora, vou extinguir o processo. Tá? Então, isso tem acontecido. Mas criação do plano de pagamento mesmo, nada, até agora nenhum juiz criou o plano de pagamento. Tá? Então é isso, o juiz não sabe como criar o plano de pagamento. Então, o tempo inteiro, eles tiram o processo da conclusão e pede uma nova diligência. Tem processo que está lá concluindo, vamos fazer uma perícia. Quando está quase finalizando, agora pede os bancos para apresentar uma planilha sem juros. Eu acho bonito quando o juiz faz isso. Porque quando o juiz pede para o banco apresentar a planilha com saldo devedor sem juros, fica muito mais fácil para o juiz elaborar o plano de pagamento. Aí é simples, tranquilo, tá? Não tem dificuldade. Se o banco entregasse a planilha dessa no começo do processo, era perfeito. Só que o banco não entrega para a gente, só entrega quando o juiz determina que seja apresentado planilhas sem juros. Aí fica bem fácil o juiz criar o plano de pagamento. Então, de vários processos saíram da conclusão de sentença porque o juiz não sabia como criar o plano de pagamento e, para tentar facilitar, pede os bancos para apresentar planilhas sem os juros desses contratos. Já que ele não quer nomear o perito, já que ele não quer fazer perícia nos contratos, tem juiz que tem feito isso. Fica muito mais fácil para ele julgar o processo e criar o plano de pagamento. Eu creio que nesse mês de julho deve sair a primeira sentença criando o plano de pagamento. Eu tenho dezenas de processos que estão concluídos para a sentença, já foram feitas perícias, já foi nomeado administrador judicial do 104B para terceiro. Então, assim, tem vários processos que estão ali caminhando para sair uma sentença criando o plano de pagamento. Eu creio até que quando sair uma sentença, eu acho que vai sair no site aí do TJDFT, tá? Como notícia. Não porque é meu processo, ou de outro advogado, porque vai ser a primeira sentença que criou o plano de pagamento, vai ser uma novidade, tá? Provavelmente isso deve ocorrer, tá? O que mais eu notei também nesses últimos 12 meses? Juízes, como eu disse, que não querem aplicar a Lei 14.181. A primeira sentença, que inclusive foi nossa, a gente recorreu e foi a primeira apelação que subiu em grau de recurso de apelação para a segunda instância, foi o primeiro de todos em Brasília a ser julgado, foi a nossa. Um juiz, um processo que a gente ingressou com a ação em julho também, ele deu uma sentença, eu ingressei com a ação e já deu a sentença. A sentença saiu tipo em 2 dias, no máximo, 2 ou 3 dias. Ele extinguiu no processo porque não foi regulamentado o mínimo existencial. O que a gente fez? Eu fiquei indignado, eu nem esperava uma sentença naqueles termos, em tão pouco tempo, e ele se negando a julgar um processo porque não foi regulamentado o mínimo existencial. Assim, totalmente contrário à lei. Se a lei está em vigor, o juiz ele não pode se negar a julgar um processo. Artigo simples, pessoal, artigo 140 do CPC, tá? Isso aí, qualquer um que lê lá, tá lá vedado, é proibido. Ele não tem a opção de deixar de julgar. Ele tem que julgar. E não extinguir o processo. Porque quando ele extingue o processo, ele não está julgando o processo. Ele fala, não vou julgar. É que ele quer dizer isso. Eu não vou julgar seu processo. Enquanto não for regulamentado o que é mínimo existencial. Ele não pode fazer isso. Então a gente apelou, infelizmente, o julgamento demora um tempo. Acho que a gente fez sustentação oral nesse processo, acho que foi em março desse ano. Então você vê o tempo que demorou. Fiz e ainda cheguei a argumentar para os embargadores que provavelmente aqui nosso recurso é o primeiro
que trata sobre a Lei 14.131, a gente conseguiu anular a sentença justamente por conta disso. O artigo 140 do CPC é claro, é vedado, é proibido o magistrado deixar de julgar um processo porque não foi regulamentado no inicial. Cassou a sentença, o processo voltou para a primeira instância. Mas o que aconteceu, pessoal? Como essa primeira sentença foi proferida pelo juiz, o que é que os bancos fizeram muito esperto? Pegaram essa sentença, que era do nosso processo, e começaram a constar essa sentença em todos os nossos processos. Não só da gente como advogado, mas de qualquer outro advogado dessa vacuação, os bancos pegavam essa sentença desse juiz único que tinha proferido em Brasília, pegavam a sentença dele e anexavam em outros processos, para argumentar, olha, não pode ser julgado o processo porque não foi regulamentado no essencial. Tá? Então, os bancos começaram a fazer isso. E o que aconteceu? Outros 2 juízes de Brasília começaram não a fundamentar com base no seu próprio fundamento, na sua própria ideia. Apenas pegaram a sentença do juiz, só que eles citam a fonte. Pegaram a sentença desse juiz, copiaram e colaram. Falaram, olha, eu adoto a mesma posição do magistrado da vara X que entende que não pode ser julgado o processo enquanto não for definido o caminho essencial. Então, outros 2 juízes aqui do DF, começou o primeiro, esse que deu a sentença em julho, mais ou menos, e os outros 2 de outras varas pegaram a mesma sentença citando. Também adota a mesma posição do magistrado X, que entende que não pode ser julgado o processo enquanto não for regulamentado no essencial. E o que a gente fez nos nossos processos aconteceu? Recorremos para a segunda instância, conseguimos também anular a sentença que não criou o plano de pagamento. Então, até agora, acho que tem uns 6 ou 7 recursos de apelação que cassaram as sentenças dos juízes que extinguiram o processo por não regulamentar, por entender que tem que aguardar a regulamentação do inicial. Então, assim, essa tem sido a praxe. Porém, um outro advocacia, um outro advogado, outra parte, aconteceu isso também. O juiz pegou a sentença desse outro magistrado que entende que não pode ser julgado o processo, sentenciou nesse sentido. Esses advogados recorreram da sentença de forma correta e o que o tribunal fez? Acolheu o entendimento do juiz de primeira instância, ou seja, enquanto não for regulamentado o essencial, não pode ser julgado o processo. E agora o que está acontecendo, pessoal? São 3 turmas que entendem, que inclusive são meus recursos, entendem que tem sim que ser julgado o processo, enquanto, independente de regulamentar o mínimo essencial, tem que ser julgado o processo, com base no artigo 140 do CPC, e agora tem uma turma contrário ao julgamento desses processos por superendividamento, por entender que não foi regulamentado o mínimo essencial. E na minha visão, a falha dos advogados desses outros processos foi não ter recorrido dessa decisão. Eles não recorreram. Então, não recorreram, dá a entender que a turma está correta. Só que não está correta. Tá? Nos meus recursos, que a gente conseguiu anular a sentença, os bancos não recorreram e estão transitando julgado. São 3 turmas favoráveis, pelo menos com a tese de que tem que ser julgado o processo, independente ou não de regulamentar o mínimo essencial. E tem uma turma contrária, mas é uma só, de 8 que tem aqui em Brasília, tá? Que entende que tem que aguardar a regulamentação do mínimo essencial. Tá? E como não recorreram, transitando julgado a decisão. Parece que o banco tem razão. E o que está acontecendo agora? Alguns magistrados pegam a sentença desse primeiro magistrado que extinguiu o processo lá atrás e agora pegam também o acórdão, que eu acho que é de abril desse ano, onde realmente foi, maio desse ano, onde entenderam que realmente tem que aguardar a regulamentação do mínimo essencial. Tá? Então, eu estou fazendo isso. Eles não têm como criar ideia, fundamento, teses, e estão pegando a sentença do juiz e agora esse acórdão. Só que eu fico indignado quando o juiz pega a sentença do magistrado, como já aconteceu semana passada, só que ele não para pesquisar, ou pelo menos acompanhar todo o processo. Se ele puxar do processo que ele cita na própria sentença, ele vai ver que aquela sentença já foi cassada, que o processo já voltou para a vara de origem, já voltou para ele julgar de novo. O que o desembargador falou para o juiz? Olha, você errou, você tem que julgar. Dá seu jeito e julga o processo. Define o que é mínimo existencial para esse consumidor. Faz isso. Foi isso que a turma falou para o juiz. Em resumo, é isso. Tá bom? Isso que acontece quando a sentença é anulada ou cassada, é isso que acontece. O juiz agiu contrário à lei. Então, ele manda julgar de novo. Tá? E esses juízes que estão utilizando ainda a sentença desse juiz de primeira instância, não para pesquisar o processo. Porque se pesquisar o processo, vai ver que a sentença foi anulada em abril.
Então, se for anulado em abril, não é mais para ficar usando esse fundamento, porque esse fundamento caiu por terra. Tanto que o próprio juiz, já tem outros processos que caíram na mão desse mesmo juiz, ele não sentencia mais os processos assim. Ele está agora seguindo a lei, não criando plano de pagamento, mas está seguindo a lei. Está designando audiência de conciliação com base na X104A, está instaurando um processo por superendividamento com base na X104B, então ele está seguindo a lei agora. Tá? Então, assim, ele mudou a posição, ele foi obrigado a mudar a posição dele. Isso começou a acontecer, tá? Depois que a sentença dele foi cassada. Não só ele, como outros magistrados também, que não aplicaram a lei da forma correta, a sentença foi anulada, voltou para a primeira instância e eles começaram a aplicar a lei 14.181 da forma adequada.